Boa noite, querida igreja. Eu sou o pastor Antônio. Mas que coral maravilhoso, hein? Muito lindo. Está parecendo a torcida do Flamengo, hein? Maravilha. Queridos, boa noite. Os flamenguistas todos ficaram alegres agora, né? Porque todo domingo agora eu vou saudar um clube para ver se vocês fiquem mais alegres. Queridos, é uma alegria estar aqui nessa noite. Quero saudar a todos, agradecer pela presença, agradecer os nossos visitantes, sejam bem-vindos. Tenho certeza que hoje, nessa noite, Deus tem uma palavra para vocês. E nessa noite, nós vamos continuar a nossa caminhada, preparando para a vinda de Jesus Cristo. É um tema tão importante, que durante esse mês, estamos trabalhando com muito carinho. E se vocês podem lembrar, nós terminamos domingo passado com um texto maravilhoso que está em João capítulo 14, quando Jesus disse que na minha casa tem muitas moradas e que eu estou preparando o lugar. Jesus está fazendo a sua parte, Deus está fazendo a sua parte e nós precisamos nos preparar para essa vinda gloriosa do Senhor Jesus. E nessa noite, eu trouxe algumas recomendações de como a gente deve preparar para a vida de Cristo. Não só preparar na nossa vida justificada pelos nossos pecados, santificada para ter a paz no coração, para viver em paz, alegria, afastar dessas coisas do mundo tão perturbadoras. As pessoas às vezes ficam envolvendo nessas coisas e perdem o foco naquilo que é mais necessário, que é ter a paz no seu coração. E essa paz só Jesus dá. E às vezes fica se perdendo com coisas do mundo, coisas que não acrescentam nada e que não vão resolver nada. E esse preparo exige de nós uma santificação diária, todos os dias. Todos os dias. E nessa noite eu queria trazer um tema que é importantíssimo demais, porque eu queria saber se vocês já pararam para pensar como que Jesus vai vir, como que ele vai chegar, espiritualmente, como que vai ser esse encontro. Quando nós tivemos a revelação do Novo Testamento, foi muito bem descrito que Jesus, através da afirmação de Deus, que deu o seu Filho amado, ele nasceu de uma Virgem Maria, ele cresceu e aos 30 anos começou o seu ministério físico. Todo mundo viu Jesus. Todo mundo tocou em Jesus. Aquela mulher que tinha aquele sangramento de muitos anos, ela tocou em Jesus e foi curada. A morte de Jesus na cruz foi presencial. Pessoas assistiram à morte de Jesus na cruz. Foi física, porque ele sangrou. Foi física porque ele teve as suas pernas quebradas. Foi física porque ele teve as suas mãos furadas. Isso foi visto por milhares de pessoas lá no Gólgota. A ressurreição de Jesus, ela foi também visível. Ele fica aqui mais 40 dias para provar aquilo que estava sendo prometido por Deus, que ele seria enviado, que ele morreria e ele iria ressuscitar. E ele ressuscitou. Muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. Quando Jesus vai à casa aonde reunia os apóstolos, Tomé, numa dúvida importante, porque ele estava duvidando que aquela pessoa era Jesus, Jesus estende a sua mão para Tomé e pede a ele: toque na minha mão. E Tomé tocou e viu as chagas do cravo da pregação de Jesus.
A partir daí, desses 40 dias que Jesus fica, há um processo de conversão, porque o próprio Pedro só vai converter, como também Tiago, irmão de Jesus, nesse processo da ressurreição. Então foi tudo muito profético, tudo muito cumprido. Mas agora, às vezes eu fico pensando, e às vezes até sonho, como que seria Jesus chegando? Vocês já pararam para pensar? Qual que é esse Jesus? Como que vocês queriam que Jesus chegasse? De terno? Não, a Bíblia não fala isso. Queria que ele chegasse de carro? Não, a palavra de Deus não fala isso. Então eu achei muito importante que a gente pudesse nessa noite saber conforme está escrito. Porque aqui nós falamos a verdade de tudo que está escrito na palavra de Deus. Nós não inventamos nada. Por que é necessário ter esta mensagem de como Jesus vai chegar? Como que ele vai estar? Mas antes eu convido você para abrir a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 13, e vamos refletir no versículo 32. O que diz? Ora, nós sabemos que ele vai chegar. Não sabemos qual é a sua figura que ele vai chegar. Mas Marcos, e em outros textos também de Mateus, nos revelam que a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Palavras de Jesus. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então isso já traz para nós momentos de ansiedade, momentos de incertezas, porque nós não sabemos que hora que ele vai chegar, mas ele vai chegar. E esse texto, ele começa a trazer para nós reflexões, e nessa noite a gente vai falar, dentro da palavra de Deus, o que poderia ser a presença de Jesus Cristo, nessa sua segunda vinda. Quando a gente vai para o texto de Daniel, lá no Antigo Testamento, eu gostaria que pudesse colocar na tela o capítulo 7 de Daniel, para que a gente pudesse começar a pensar nessa noite as profecias, porque somente através das profecias é que nós vamos conseguir identificar como que seria esse Cristo, como que ele se apresentaria diante de nós. E Daniel então relata: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Por esse texto, nós já sabemos que Daniel está revelando o Filho do Homem, e esse Filho do Homem, ele vai vir pelas nuvens. Nós sabemos também que Daniel traz uma responsabilidade dessa vinda, porque está escrito na profecia que foi dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas fossem dominados por ele de forma eterna, e que não passará o seu reino, e esse reino jamais será destruído. Nunca será destruído o reino de Jesus Cristo. Então a gente já sabe que ele vem pelas nuvens, está escrito, não sou eu que estou inventando. Essa profecia, nessa visão, vai descrever que o Filho do Homem, Jesus, e o homem é Deus, ele viria pelas nuvens. E agora a gente começa a navegar do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vamos tentar buscar entender essa concepção profética da vinda do Senhor Jesus. E eu convido a você para abrir em Mateus capítulo 24.
vamos falar um pouco do versículo 30, quando Jesus Cristo vai confirmar a profecia de Daniel. O que está escrito já está lá na tela. Então, aparecerá do céu um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Por isso que é importante que a gente sempre esteja olhando para o céu, porque é de lá, conforme está escrito, que virá o Senhor Jesus Cristo. Maravilha! Nós já sabemos agora como que ele vem. Ele vai vir pelas nuvens do céu. E que esse reino será eterno, com poder e glória. Ele não virá mais agora para ser crucificado, não. Ele virá em poder e glória. Ele agora vai justificar as nossas vidas e aqueles que já foram. Esse poder agora, glória, traz um detalhe. Traz um detalhe. A gente está caminhando de como ele vai vir. Vamos buscar na palavra de Deus mais um complemento. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Mais uma vez, confirma a profecia de Daniel, confirma a profecia de Jesus. Hoje nós vamos trabalhar muito com Bíblia. O que está escrito? Eis que vem como as nuvens. E agora um fato muito interessante. Todo olho o verá. Todo olho. A vinda de Jesus é visível. A vinda de Jesus é física. Nós vamos ver Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É visível. Até para aqueles que o perseguiram, está escrito, aqueles que trapassaram, aqueles que furaram com as suas lanças aquele corpo. E agora vem o lamento. Todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus vem pelas nuvens, vem em poder e glória, e todo olho o verá. Já pensou você vendo Jesus? Já se preparou para isso? Queridos, é algo magnífico, é algo fantástico. Essas visões é que traz esperança para a nossa vida. Essas visões é que traz uma maneira da gente continuar como cristão, de não afastar da palavra de Deus. Porque se tem uma coisa maravilhosa, será esse encontro maravilhoso com Cristo Jesus. Nós vamos ver Jesus. A não ser que você não queira ver. Todo olho verá. Na visão de João, é a mesma de Daniel e é a mesma de Jesus. Ora, se 3 profecias estão iguais, é porque realmente será assim. Quando Lucas, que foi o grande escritor, e eu dedico muito a Lucas, por quê? Porque Lucas não era apóstolo, Lucas não era judeu, mas ele se converteu ao cristianismo e foi buscar historicamente, conversando com todos os apóstolos, com todas as pessoas que conviveram com Jesus, para saber quem era esse Jesus. E o livro de Lucas, ele traz a vida de Jesus. E o livro de Atos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas, ele traz a vida da igreja. Como que a igreja se formou? Ora, se Lucas pesquisou, se Lucas buscou os apóstolos, se Lucas fez uma pesquisa de campo para saber a história de Jesus, e através disso ele se converte, é mais um testemunho de alguém que foi buscar Jesus. Lucas não teve com Jesus, mas ele foi buscar a história de Jesus. E quando a gente abre
no livro de Apóstolos, dos Atos, que é a história inicial do cristianismo. Mais uma vez eu te convido a abrir no capítulo 1, de 6 a 11. Atos, capítulo 1. Pastor, mas por que está essa quantidade de versículos e de citações bíblicas? É porque estou aqui como advogado para defender como Jesus virá. Lucas escreveu Atos, e nós vamos ler no capítulo 1 de Atos, a partir do versículo 6 e 11. Todos acharam? Está na tela. Capítulo 6 a 11. O que está escrito? Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurás o reino de Israel? Respondeu Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. E depois de dizer essas palavras, olha que interessante, o que aconteceu? Despedida de Jesus. Dita essas palavras, Jesus foi levado às alturas. Não foi levado para baixo. Foi levado às alturas. E como ele subiu, todo mundo estava vendo ele subindo. Está escrito, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ou seja, ele foi subindo, 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 e de repente não tinha mais como ver. Então ele subiu. Então, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer pelas nuvens. Completa o texto. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, e o branco traz sempre a configuração de anjos, se puseram do lado deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando às alturas? Esse Jesus, que dentre vós assumiu ao céu, virá de modo como viste subir. Então, da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Da onde? Dos céus. Então, nós já confirmamos, não tem mais o que defender, não tem mais o que falar. Jesus vai vir pelas nuvens, do mesmo modo que ele subiu, do mesmo modo ele vai descer. Glórias a Deus por isso. E todos nós iremos ver. Todos nós iremos ver. Então, essas citações bíblicas, elas vão nos conduzir agora a esse encontro maravilhoso da sua segunda vinda. Por quê? As profecias vão nos revelando, não é? Por isso que a gente pede, vem para a escola bíblica dominical, vem estudar a palavra de Deus, para você compreender, porque senão Jesus vai chegar, você fala: opa, quem é esse que está chegando aí? Você nem está sabendo que é ele. Por isso que a escola bíblica é importante, a doutrina. Conheceis a palavra e ela vos libertará. Então a sua segunda vinda será visível. E todos nós iremos ver Jesus. Todos nós, glória a Deus. E será agora em grande poder e glória. Há um detalhe, queridos. Daniel, no capítulo 7, quando ele recebeu essa visão da vinda do Filho do Homem, ele não suportou. Ele caiu no chão. Tanta glória que foi. E eu estou percebendo que será um encontro maravilhoso, porque vai ser gente caindo no chão pela glória derramada do Senhor Jesus, porque vai ser graça e glória, o Espírito Santo descendo, Jesus vai fazer todo mundo cair no chão, pela glória de Deus. É muito forte isso. E aqueles vão continuar em pé, porque não conhecem Jesus, não vão cair. E é um fato interessante, porque quando João, olha que uma coisa puxa a outra, está escrevendo o livro de Apocalipse, no capítulo 1,
quando ele recebe a visão de Jesus, o que acontece com João? Ele cai no chão e Jesus ergue ele. Então essa vinda presencial é uma vida muito importante, vai ser com muita glória, e a gente precisa viver essa glória. E outro fato interessante, antes de chegar, segundo Mateus e o próprio Jesus disse, e está escrito também no livro de Apocalipse, os anjos irão tocar trombetas, está chegando o Filho do Homem, está anunciando, e vai estar reunindo todas as partes da terra, todo mundo reunido num lugar só. Olha, pastor, mas como? Tudo que acontece no Japão hoje você vê de forma imediata, porque a internet faz essa conexão com você. Se tem um terremoto, se tem uma guerra lá em Israel, 5 minutos você já está vendo na sua casa. E assim vai ser a vinda do Senhor Jesus. Todo mundo irá ver Jesus Cristo. E essas profecias estão se cumprindo, não é? E esse encontro vai acontecer. E precisa acontecer. Ô Maranata, vem Jesus. Esse mundo já está insuportável. Já está insuportável. Não temos que temer esse encontro, queridos. Por isso que haja a preparação da graça de Deus na santificação. Viver uma vida correta, uma vida entre irmãos, família. Prestigiar a sua igreja. Igreja nenhuma salva. Não está escrito na Bíblia. A denominação de igreja não salva. Mas é necessário a gente ter esse espaço que foi concedido por Deus, para que a gente pudesse desenvolver a doutrina, ensinar aquilo que é preciso. Porque nós também, eu principalmente, pastor Hades, que somos pastores, precisamos estar fortalecidos a cada dia, porque não é fácil. E Jesus disse que não seria fácil. Então a igreja tem esse papel de estarmos aqui nesse domingo, em vez de você estar lá fora, assistindo televisão, ou vendo o seu celular, mas você está aqui, recebendo a palavra verdadeira, que não é a palavra do pastor, porque está escrito. Eu não saio 1,, nem um ponto da palavra de Deus, porque devemos ser assim. Então não podemos temer esse encontro. A gente tem que estar preparado. E se tivermos preparados, vai ser um encontro maravilhoso. E a gente tem que estar sempre vivendo como que se Jesus fosse voltar hoje. Ou amanhã, ou de madrugada, a gente não sabe. E pelas revelações proféticas, Ele vai apresentar agora. Já sabemos que é pelas nuvens. A gente precisa compreender um pouco agora as visões. Quando Daniel escreveu no capítulo 10, naquela importante encontro que ele teve com o Filho do Homem, ele trouxe uma visão. Alguns autores dizem que essa visão são de anjos. São coisas celestiais que a gente não consegue entender, não é? É muito mistério. E aí Jesus, segundo Daniel, o Filho do Homem, Daniel levanta os olhos e eis que um homem vestido de linho, roupa branca, linho, sacerdotal, do Antigo Testamento. Que mais? Os ombros estavam cingidos de ouro e uma pureza de ufaz. Então a gente já começa a ter um pouquinho dessa visão, porque o linho na Bíblia e o branco representa a paz. Então é alguém que está chegando com paz.
Continua Daniel dizendo que os olhos dessa pessoa, do Filho do Homem, será como chama de fogo. Mas não precisa temer, porque esse brilho de fogo representa o poder de Deus. E Daniel continua dizendo que os pés dessa pessoa será como bronze polido, firmeza, segurança, de alguém que está pisando firme. Ora, essa visão é inicial. A gente ainda não pode dizer que Jesus viria assim. É uma visão celestial, é uma visão de anjos celestiais. E agora a gente caminha para o livro de Apocalipse. João vai escrever, pegando um pouco da visão de Daniel, ele vai trazer aquilo que Jesus transmitiu lá na ilha de Patmos, quando João estava preso, a visão de Jesus glorificado, uma visão transcendente. E ele começa a dizer que nessa visão, o Filho do Homem estava com 7 candeeiros, que são instrumentos usados no templo do Antigo Testamento. E esses 7 candeeiros representaria naquele momento as 7 igrejas que Jesus está escrevendo na revelação de João, né? As igrejas do Apocalipse. E no meio desses candeeiros estava o Filho do Homem. Isso traz para nós uma concepção que Jesus está sempre no meio das igrejas, querido. Ele está sempre no meio das igrejas. E agora João começa a repetir aquela visão de Daniel. Vestes talares, são vestes brancas, sacerdotais. E ele traz também a questão de estar cingido de ouro no peito, significando autoridade. E agora uma coisa maravilhosa, refletindo a confiança e a experiência. Os cabelos são brancos como a neve. Isso traz responsabilidade, pureza, santidade. Então essa visão é quase igual à visão de Daniel. Mas tem algo que João acrescenta, que a voz de Jesus será uma voz como muitas águas, a voz do mar, que de repente as ondas fazem aquele barulho, mas também as ondas se acalmam, e a voz de Jesus será dessa forma, vozes poderosas. Queridos, e aí um fato que me deixou bastante alegre, porque na boca de Jesus estará uma espada de 2 gumes. Quando a gente vai para o livro de Hebreus, a gente vê que essa espada de 2 gumes, nada mais é do que a palavra de Deus, a Bíblia. Então toda essa concepção de visão, é aquilo que nós vamos ver, o rosto brilhante como o sol, representando a força. Então é uma visão celestial. E aí agora, a exemplo de Daniel, João também cai no chão, pela glória de Deus. Com essas visões proféticas, a gente pode imaginar que o Jesus que estará vindo, que pode ser agora, pode ser amanhã, a gente não sabe a hora, mas a gente vai imaginar que seja assim, uma pessoa que vem colocar a sua graça e a sua glória na nossa vida, e aqueles que, conforme a palavra de Deus disse, que estão santificados, que estão com seus pecados perdoados, que estão cumprindo aquilo que Jesus ensinou, não se preocupem, porque haverá a esperança maior, que Jesus vai nos levar para o reino dos céus. E esse reino dos céus é tão maravilhoso, é uma cidade
a Nova Jerusalém, eu queria que colocasse o último versículo aí para mim, Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 8. Eu gosto sempre de terminar as minhas ministrações com chamamentos de versículos, com capítulos. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 8. Todos acharam? Eu já achei. O que diz a palavra de Deus? Preste atenção, queridos. Não sou eu que estou falando, não. Está escrito. Jesus está com essa visão. E agora? Eu vi o novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu já passou, e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Veja bem que Jesus desce das nuvens, e a nova Jerusalém vai descer do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, com quais os homens habitarão com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, estará conosco. E agora vem algo tão profundo, o consolo. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não tem mais sofrimento, querido, acabou. Não tem morte, a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aqueles que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve. Jesus está falando para João, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ora, por isso que temos que ter preparados para a vinda do Senhor Jesus. A não ser que você queira outra cidade, que não é a Nova Jerusalém. E a cidade que não é a Nova Jerusalém é o fogo do inferno. Está escrito. Não sou eu que estou falando. A esperança de estar preparado para a vinda de Jesus é o que nos move numa ansiedade, talvez, mas ao mesmo tempo numa vontade de acertar a nossa vida todos os dias. E a igreja tem esse papel, que muitas pessoas relutam de não querer vir, de não querer participar. A igreja não salva, mas o que pregamos aqui vai salvar a sua vida. Por isso que essas visões nos animam. Eu fico muito feliz quando eu vejo esperança, porque a esperança é tudo na nossa vida. A gente quer uma nova terra, a gente quer uma nova Jerusalém, a gente quer um lugar melhor do que isso aqui. Nós estamos aqui de passagem. O seu carro, a sua casa, o seu apartamento, o seu dinheiro não vale nada, vai ficar tudo aqui. Já disse aqui nessa igreja, eu não vi nenhum enterro com um caminhão forte atrás levando o dinheiro da pessoa, e nem caminhão de mudança levando apartamento, casa na praia, casa em Miami, casa não sei. Isso tudo fica. Vai ficar tudo, querido. E por que você ainda reluta de abraçar as coisas materiais, sendo que o espiritual é que vai trazer a salvação para a sua vida, para a nossa vida? É isso que a gente prega, é isso que a gente dedica, porque está escrito, não é invenção minha, está escrito. Jesus está vindo,
Jesus virá. Maranata, vem Jesus.